Ok, pessoal. Boa noite mais uma vez. Uma vez consentida a gravação da aula por vocês, nós estamos iniciando a aula gravada para começarmos propriamente a nossa aula de hoje. Mais uma vez, é um prazer recebê-los. O momento que eu mais aprecio numa universidade é aquele momento em que eu estou em sala de aula fazendo contato com os alunos. Eu acho que esse é o propósito melhor e mais prazeroso para um professor, pelo menos no meu caso é assim. Então, meu nome legal é Lorival Bezerra, mas eu sou conhecido como Racido, é assim que todo mundo me chama, dentro e fora da universidade. Desculpem. Então, a primeira coisa no primeiro dia que um professor deve fazer, no primeiro contato com os alunos, é apresentar o PGCC da disciplina, né? No PGCC você tem a ementa, que vai justamente dizer quais são as metas, o que é que deve ficar no final desse curso com o aluno, quais são os objetivos centrais, né? Os objetivos centrais do curso que nós vamos ministrar. Então, eu vou localizá-lo no documento físico, ou em PDF, melhor dizendo, que eu salvei no computador para repassar para vocês, né? Para vocês terem já em mãos o ficar de posse do PGCC. Então eu peço só um segundo que eu estou localizando aqui no computador. Estou localizando para passar para vocês o PGCC, a ementa do nosso curso, né? Agora, já enquanto eu localizo o PGCC, acho que é oportuno perguntar para vocês o que eu pergunto sempre no primeiro encontro. Eu pergunto para os alunos, essa pergunta para mim assim é bastante importante, até na busca de um melhoramento de entrosamento entre o professor e os alunos. Eu acho que isso tem que acontecer, né? Está bem interagir da melhor forma possível com os alunos. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, por que é que vocês escolheram fazer o curso de filosofia? Por que filosofia, né? Eu acho que isso é uma boa pergunta para a gente começar a se conhecer, a nos conhecermos enquanto professor e alunos, alunos e professor. Então, eu já lanço a pergunta aí para vocês, enquanto localizo aqui no meu computador o PGCC que eu devo apresentar para vocês. Ok? Quem é que começa respondendo a essa pergunta tão pessoal, né? Oi, pessoal, podem ficar imensamente à vontade comigo, tá? Não se sintam em nenhum momento, não se sinta em nenhum momento. Olha, tem alguém lá no grupo me pedindo o link, sabe? E o link já foi enviado há bastante tempo, né? O link já foi enviado há bastante tempo. Então, veja, baixar. Deixa eu responder aqui para uma pessoa que está pedindo o link ainda, tá? Ok. O link, o PGCC já está aberto e agora eu devo começar uma apresentação para vocês desse PGCC. E é exatamente isso que eu farei a partir de agora, tá?
Alex está com a mão levantada. Você gostaria de perguntar alguma coisa? Não, eu iria falar sobre como estou aqui no curso de filosofia. Tá certo. Então, segure só um pouquinho. Deixa eu apresentar o PGCC, porque essa é uma tarefa que o professor tem que cumprir logo de imediato, tá certo? E uma vez apresentado o PGCC, a gente abre o espaço para a gente interagir melhor, tá bom, Alex? Tá certo, professor. Vocês conseguem ver o PDF que eu abri agora para vocês? Todo mundo está enxergando bem? Sim, professor, estou vendo. Sim. Ok. Respondam sempre, pessoal, que é para eu ter certeza de que você sabe que a gente está usando uma tecnologia que às vezes falha. Então respondam sempre. Ok. Então vamos lá. A ementa do curso de História da Filosofia 1 tem como ementa o seguinte: História da Filosofia 1 é o estudo das principais correntes da filosofia antiga, suas ideias e autores, que vão dos pré-socráticos a Platão. Os pré-socráticos e a questão da arqué, metafísica, gnosiologia, ética e política em Platão. Tá? Nas 15 horas de prática, como componente curricular dessa disciplina, será proposta a leitura e interpretação de uma obra clássica ou de textos que permitam o acompanhamento do desenvolvimento de uma problemática filosófica vinculados à filosofia antiga, compreendida entre os pré-socráticos e Platão. Né? O nosso curso vai dos pré-socráticos até Platão. Tá? Então, o objetivo geral de nosso componente será introduzir os alunos a uma ou mais formas de entender os conceitos desenvolvidos durante o período antigo da filosofia. E o objetivo específico é apresentar os principais filósofos da linha cronológica da filosofia. O conteúdo, o conteúdo será estudos sistemáticos da linha cronológica da filosofia em toda a sua extensão, a partir de que se possa apresentar noções filosóficas desde a visão mítica e o idealismo de Platão até a filosofia analítica na contemporaneidade. Quer dizer, é quase como se estivesse contradizendo, né, o conteúdo. Porque a ementa diz que a gente vai de Platão, dos pré-socráticos, ou do mito até Platão, na verdade. A metodologia que nós utilizaremos são aulas expositivas e dialogadas, leitura e comentários de excertos de obras significativas da disciplina, como complemento de exposição sistemática. O procedimento avaliativo, vamos fazer assim: nós vamos negociar durante o nosso curso se elegemos em conjunto e democraticamente, se faremos provas ou se faremos trabalhos dissertativos, né? Aqui nós temos uma bibliografia oficial que fala de Aristóteles, tem Marilena Chauí, tem o Fédon de Platão, tem a República de Platão. Vocês podem, vocês próprios lerem o que está como bibliografia oficial. E como bibliografia complementar, eu acrescentarei alguns livros. Por exemplo, o livro Os Pré-Socráticos, da editora Pensamento, por ser um livro que está mais disponível e de fácil acesso. Ok? Esse é o PGCC. O trabalho do professor no primeiro dia é apresentar o PGCC. E tendo apresentado, agora a gente pode abrir um espaço para interagirmos de uma forma mais dialógica. Então, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o PGCC? Não? Não. Então, veja, eu colocarei agora
o PGCC em PDF para vocês. Eu colocarei em PDF o PGCC no grupo do Zap, do WhatsApp. Está aqui. Eu estou localizando. Ainda não parei a apresentação, porque estou pegando o PDF do PGCC e colocando para vocês. Pronto, já foi enviado para o grupo do Zap o PGCC. Agora eu vou parar a apresentação e podemos novamente interagirmos. Aos alunos que chegaram agora, eu vou repetir. Meu nome é Lorival, o professor Lorival. O meu doutorado é em filosofia clássica e, portanto, eu sou da cadeira de filosofia antiga. Eu sou conhecido como Racildo e esse é o nome pelo qual todo mundo me chama, tanto dentro quanto fora da academia. Bom, feita a apresentação formal, agora podemos relaxar um pouco, interagindo no primeiro momento para nos conhecermos. Então vamos lá, Alex. Me diga por que é que você, rapidamente, né, que é para dar tempo a gente pegar parte da disciplina ainda, né? Para Rapaz, pegar então, parte do professor, conteúdo. Me diz boa noite. rapidamente porque a Eu pergunta, pessoal, que chegou agora é por que você escolheu filosofia, tá? Vamos lá, Alex. queria direito, né? Minha primeira opção era direito, porque eu gosto Ah, muito, tenho muita vontade de cursar. E a segunda era sim, filosofia. Só que minha nota no Enem não foi muito boa, né? sim. Aí entrei para filosofia, tô aqui. No ensino médio sempre gostei. Então, até agora, também tô achando do curso e espero continuar assim. Quem sabe Exato. concluir, né? Vamos ver no que dá, né, Alex? É É. isso. Maria Clara, você está levantando a mão, por gentileza. Algum problema? Relate, alguma coisa que você quer falar? Tá dando para ouvir? Tá sim, tá Não, é sim. para responder também. Tá, ok. É, Você é chamada de Clara ou de Maria Clara? como queira chamar. Tá joia. Então vamos lá, me diz. Eu sempre gostei de filosofia e de história. De história eram as minhas matérias favoritas, mas eu sempre quis cursar algum curso da área da saúde. Porém, Uhum. sempre tive na minha cabeça que mesmo que eu cursasse o que eu realmente queria, eu também queria fazer história e filosofia só por curiosidade mesmo. Só que eu imaginava que seria bem mais adiante, não agora. Porém, veio agora e estou cursando, estou gostando. Muito bem, Clara. Ok, pessoal. É, Vamos lá, alguém mais quer falar alguma coisa? Vai, Francisco, você que está aí com a câmera aberta, Isso, apresente. Francisco. Vai lá, Francisco, você. É, eu escolhi filosofia, eu tenho afinidade na área da política, eu gosto bastante de ouvir. E também ansiava muito em fazer uma universidade pública, né? Eu tenho pedagogia particular Sim. Uhum. e estou cursando psicopedagogia, Ótimo, pós-graduação. ótimo, muito bom, muito bom. Bom, como nós estamos em 21, se eu continuar perguntando a todo mundo, a gente vai ocupar o tempo, né, da aula. Então, eu vou dar chance a mais um e sugiro que nós respondamos no chat, né? Escrevamos alguma coisa no chat. Alguém mais quer aproveitar essa oportunidade de falar aí, mais um, que é para a gente pegar a aula propriamente dita? Que hoje a gente. Ah, tem uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Eu e a professora Constança, que é a professora que vem depois de mim, estamos combinando o seguinte, que para aproveitarmos melhor esse horário, já que a disciplina me parece que é de 45 horas, e aí só dá um horário para mim, um horário para ela, meio horário para mim, meio horário para ela, levando em consideração todo de uma noite de trabalho,
Então, o que nós estamos combinando com a professora é que uma semana ela dá aula total e outra semana eu dou aula total, no horário total, que é para a gente poder, para que a gente possa aproveitar melhor o tempo de exposição e de interação com o aluno. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos aí a 4 minutos, a 19h04, isso significa que temos pouco tempo para o conteúdo que nós temos que ministrar na aula, né? Expor na aula, né? Apresentar. Então, feita essa pergunta, eu abrirei, daqui a pouco, eu abrirei o PDF de os pré-socráticos que eu baixei e estou passando para vocês agora. Eu estou colocando esse PDF em forma, em PDF, como o próprio nome diz, né? Os pré-socráticos, deixa eu ver se está aqui já. Está aqui, os pré-socráticos, PDF. Espero que o conteúdo esteja aqui, eu não estou localizando. Qualquer coisa vocês me avisam. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou passar para vocês Filosofia da História 1. Está aqui. Depois eu gostaria de saber se o documento chegou na íntegra aí, tá? Vocês abrem depois no grupo do Zap. Vocês podem baixar para o computador também, né? E vamos lá. Ana Clara levantou a mão de novo. Pode falar, Ana Clara. Agora é Ana Clara e não Maria Clara. Professor, é só uma Sim. dúvida mesmo. Certo. O senhor, acho que o senhor se lembra que o senhor mandou um vídeo no nosso grupo, na qual o Isso. senhor meio que dava como se fosse uma palestra, não, acho que era uma entrevista comentando sobre os filósofos. Eu queria Sim. saber se o senhor vai debater sobre aquele vídeo aqui nessa aula. Vai, porque vamos sim, Ana Clara, porque o assunto é pertinente à disciplina, ao componente. Então, nós vamos fazer essa interação também e podemos trazer o assunto do vídeo para a aula, né? Agora, inicialmente, eu já começo dizendo para vocês que a primeira aula de História da Filosofia deve começar por uma apresentação do que a gente chama de linha cronológica da filosofia. O que é a linha cronológica da filosofia? É justamente desde quando ela começou até o momento atual de seu desenvolvimento, né? Antes da filosofia, e a gente vai definir o que é filosofia, ou procurar uma definição de filosofia a partir dessa exposição da linha cronológica. Na Grécia Antiga, onde nasce a filosofia, a forma de comunicar, de dizer alguma coisa, de educar os jovens, era mitológica, era mítica, era através do mito. Aí você tem dois grandes autores do mito, dois grandes autores dos Aedos. Um é Homero, bastante conhecido, e o outro é Hesíodo, que escreve a Teogonia, né, que também é um aedo. O que são esses aedos? Vocês sabem esses cantadores de viola que existem nas feiras do interior? Digam sim ou digam não. Vocês... Sim. Os cantadores de viola. Vixe, só o que tem aqui. Então, no interior geralmente tem, principalmente em feira de sábado ou de domingo, né? Tem os cantadores de viola. Se vocês prestarem bem atenção, esses cantadores de viola, e de repente, né? Eles fazem repente e tal. Alguns escrevem verso também. Qual é o conteúdo da história desses cantadores de viola? Geralmente falam sobre fazendeiros, coronéis, ou falam sobre personagens importantes. Alguns têm
alguns têm uma abordagem mais religiosa e tal. Na Grécia, esses menestréis, que é outro nome para os aedos, eram poetas, cantores, eram poetas, cantores que recebiam ou que cantavam, saíam de uma cidade para outra cantando histórias, né? E qual era o conteúdo dessas histórias que eles contavam, né? Qual era o conteúdo? Era justamente a história dos deuses, né? Eles diziam através dessas cantigas, eles contavam como é que o mundo foi gerado, como acontecia a disputa de um deus com outro. E aí todas essas histórias, todas essas canções, cantigas dos menestréis, era a forma de educar os jovens, né? Os jovens gregos aprendiam essas cantigas, repetiam essas cantigas, e era assim que eles eram educados. Aí, por exemplo, quando eles queriam, por exemplo, saber a origem das coisas, ou melhor, como as coisas foram geradas, né? Aí bastava dizer, por exemplo, Zeus criou todos os deuses, ou que os titãs, que eram outro tipo de semideuses, foram responsáveis por criar a raça humana, e que, por exemplo, Afrodite era responsável pelo amor, pela criação do amor. Então, basicamente, a religião, ou melhor, a teogonia grega, era quem guiava, né? Era quem guiava todo o saber dos jovens e tal. Então, a primeira fase foi essa, a fase do mito. A fase mitológica significa justamente que os jovens eram educados por menestréis, por cantores, por poetas. Depois surge uma fase bem interessante, que ela é historicamente marcada por um homem chamado Tales de Mileto, que é um egípcio que morava na Índia, desculpem, que morava na Grécia, e que apresentou uma nova forma de explicar as coisas. Ele já não estava mais explicando através dessa linguagem teogônica, dessa linguagem poética dos mitos. Tales de Mileto começou a prestar atenção no movimento das coisas e observou que aonde havia umidade, onde o local, o ambiente era úmido, nascia alguma coisa. Da umidade sempre nascia alguma coisa. Aí ele chegou à conclusão de que as coisas nascem da água, da umidade da água. Então ele é o primeiro a apresentar uma forma de pensar através de encadeamento. Causa, consequência, causa, efeito. Veja, é bem diferente de dizer simplesmente que tudo nasce de Zeus, né? Ele, pelo contrário, tentou encontrar um encadeamento, uma razão, né? A razão de tudo existir é o fato de que onde há umidade, as coisas brotam, as coisas nascem. Onde há água, as coisas nascem. Então, quando a gente diz racional, é porque ele deu uma razão. Então, Tales apresenta uma forma racional, entre aspas, um encadeamento. A partir daí, surge uma forma diferente de pensar. Agora, eu não me contento mais com os aspectos religiosos.
Agora eu preciso encontrar uma verdadeira causa das coisas. Existiram outros pré-socráticos, por exemplo, o Heráclito, o famoso Heráclito de Éfeso, que chegou a dizer assim, não, aonde tem fogo, as coisas brotam. Quem faz as coisas brotarem realmente é o fogo, né? Então, é a partir dele que as coisas acontecem, que as coisas brotam. Então, para Tales, era a água. Para Heráclito, era o fogo. Aí vai aparecer um outro que vai dizer que era o ar, né? Então, vejam que interessante. Eles trafegavam numa investigação sobre a arqué. A palavra arqué, que vocês vão encontrar no livro que eu estou passando para vocês, esse nome arqué significa origem, de onde as coisas, quando e como as coisas se originam. Então, a arqué para Tales era água, a arqué para Heráclito era o fogo, e para outro era. É interessante, o Ronaldo está dizendo os 4 elementos. De fato, toda a investigação dos pré-socráticos é sobre os 4 elementos, né? A água, terra, fogo e ar, que eu costumo colocar na seguinte sequência: ar, fogo, água e terra. Por que é que eu estou colocando nessa sequência? Porque eu estou trazendo do mais sutil ao mais denso, né? Do mais invisível ao mais aparente. Toda a investigação se baseava nos 4 elementos, porque eles acreditavam que eram justamente esses elementos que davam origem às coisas. Agora, você tem uma forma diferenciada, né? Uma forma bastante diferente. Um salto das explicações, digamos, meramente religiosas ou teogônicas, para uma explicação mais racional, justo porque agora se busca uma razão específica para a geração das coisas. Né? Então, o terceiro momento na linha cronológica, que a gente pode frisar como sendo um momento divisor e importante, é a chegada de Platão. Platão vai concordar com os naturalistas. Tem gente que acha que não, mas na minha tese de doutorado, tem momentos, tem sessões dessa tese, onde eu tento demonstrar que Platão não estava contra os naturalistas. Apenas, Platão estava tentando corrigir um discurso que é incoerente. Ele vai dizer, de fato, as coisas nascem de seus contrários. Sócrates, através de Platão. E a lógica que ele usa é mais ou menos assim. Uma coisa para se tornar grande, esse é o terceiro momento, né? Eu falei do mito, eu falei do pensamento de encadeamento dos arquétipos, ou da arqué, melhor dizendo, dos elementos, e agora eu estou falando de uma outra abordagem que diz, esse discurso está... há uma verdade no que está sendo dito, mas o discurso precisa ser corrigido. Então, assim, se nós supormos que as coisas vêm de seus contrários, a gente tem que raciocinar da seguinte forma. Eu só posso dizer que algo se tornou grande se eu admitir que antes ele era o quê? Pequeno. Uma lógica bem simples. Eu só posso dizer assim, eita, essa coisa se tornou grande, se nisso tiver implícito que antes ela era pequeno, né? Era pequeno. Então, simples assim, se eu disser, isso se tornou feio, nisso está implícito que antes era bonito. Então, esse raciocínio dos pares de opostos que admite que as coisas vêm de seus contrários
se baseia justamente nisso, que todo processo vem de um processo contrário. Crescer só pode surgir levando em consideração também diminuir, né? Ainda não. Alguém está perguntando se é a ideia de Demócrito. Vai convergir. O Eidos de Platão é muito parecido, mas isso é uma outra coisa. Para a gente não adiantar e embolar o meio do campo, vamos continuar com esse raciocínio mais simples. O que eu estou dizendo é que Platão traz uma nova abordagem. Ele diz: os naturalistas estão certos, mas o discurso que eles fazem está errado. A gente precisa corrigir. E olha que interessante. Se a gente for dizer simplesmente que as coisas nascem dos seus contrários, a gente precisa ter cuidado com isso, porque é verdade, mas o discurso pode estar errado, a forma de dizer pode estar errada. Veja que exemplo eu vou dar. Eu posso dizer que a bananeira grande veio a ser grande porque antes ela era uma bananeira pequena. Está correto isso? A bananeira só se tornou grande porque antes ela era pequena, tá? Então eu posso dizer, esta bananeira, do jeito que ela é, veio de seu contrário. Mas se eu disser a vocês assim, o que antes era quente se tornou frio. É a mesma coisa, eu estou dizendo, o frio veio do quente. E o quente também veio do frio. É um jogo de contrários que pode ser aplicado a tudo. Aí o que é que a gente está dizendo? Nós estamos dizendo, como alguns naturalistas, fisicói, diziam, que as coisas vêm de seu contrário, de seus contrários. Até aqui parece muito bonitinho e muito fácil, né? Está parecendo que está muito fácil. A nossa lógica comum está aceitando isso, beleza pura. Eu posso dizer que as coisas vieram de seu contrário. Tá, tudo bem, beleza. Mas qual é o contrário de neve? Alguém poderia me dizer? É uma pergunta complicada. É tipo assim, é um conjunto. Por exemplo, a água, tipo assim, a chuva vem, tipo assim, ai, peraí que eu tô confundindo, peraí, na minha mente tá fazendo efeito. Tranquilo, tranquilo. Calma. Vamos lá. Digamos assim, a chuva é tipo assim, ai meu Deus, eu não tô conseguindo botar em palavras. Então Calma, peraí. eu sugiro que a gente organize um pouquinho mais o pensamento para a gente não pirar, tá certo? Porque primeiro. Mas tipo assim, professor, olha, por exemplo, a gente sabe que a chuva ela vem da nuvem, só que para subir vem a evaporação. Consequentemente, a neve vem da água da evaporação que subiu para a nuvem, que se tornou a água que virou gelo. Mas veja bem, Ana Clara, veja bem. Escuta o que eu vou repetir para você. Diga, professor, O que a diga. gente está tentando é concordar, vamos ver se a gente concorda com os pré-socráticos que diziam que as coisas vêm de seus contrários. A questão é essa. Como é que a gente pode afirmar que as coisas vêm de seus contrários? O amor, por exemplo, se eu disser que o amor vem do ódio e o ódio vem do amor. É isso que a gente está investigando. Vamos ver se esse discurso que alguns naturalistas faziam procede, se eles se sustentam. Eu vou repetir, então, aquela fórmula bem tranquila que eu tinha falado no começo, que todo mundo acabou concordando com ela. Se eu disser assim, algo para se tornar grande tem que ser antes o quê? Pequeno. Pequeno. Aí se eu disser assim, algo para se tornar pequeno tem que ser antes o quê? Grande. Uma coisa não se torna pequena sem que antes seja grande. Aí eu concluo, então fica provado que as coisas vêm de seus contrários. Simples assim, né? Porém, eu digo, as coisas vêm de seus contrários, por essa lógica. Mas se eu disser assim, então me diga qual é o contrário de neve. Porque a neve existe e deve ter vindo de algum contrário, né? Se essa teoria está certa... Sim, fala, Ronaldo.
Fala, Ronaldo. Ronaldo, eu não consegui ouvir o que você falou. Então, veja, a primeira fase desse raciocínio, que acaba mexendo, né, acaba truncando em algum momento, é que é simples e correto dizer para vocês que algo para se tornar calmo antes tem que ter sido o quê? Agitado. 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 A lógica, por essa lógica, a gente tem que dizer isso. Algo para se tornar agitado é porque antes era calmo. Certo? Aí tudo bem. Aí eu concluo. Logo as coisas vêm de seus contrários. Era assim que alguns pré-socráticos, alguns naturalistas pensavam. Mas e aí, na hora que eu pergunto, tá, mas qual é o contrário de fogo? Fogo tem contrário? Como é que eu posso dizer que as coisas vêm de seus contrários, se eu não posso dizer, por exemplo, qual é o contrário de fogo? E Platão apresenta uma outra perspectiva para resolver esse problema e garantir que a gente pode continuar dizendo que as coisas vêm de seus contrários. Vocês conhecem um símbolo chinês do Yin e Yang? É uma roda que tem uma parte preta. Sim, eu conheço. Conhece? Muito usado até para fazer tatuagem, não é, Ana Clara? Então, é um lado, tem um peixinho, uma coisa feita um peixe que é preto, e do outro lado uma coisa que é feita um peixinho branco, como se fosse um círculo girando, o claro e o escuro, como se eles fizessem parte de tudo, né? Como se eles fizessem parte de uma mesma totalidade, onde o escuro e o claro se confundem, e o claro vem do escuro, o escuro vem do claro, né? Quando é levantada essa pergunta, por exemplo, qual é o contrário de fogo, aí surge uma dificuldade de continuar afirmando que as coisas vêm de seus contrários. Mas existe uma forma pela qual eu posso dizer que um contrário vem do outro contrário. E é esse discurso que Platão começa a corrigir e dizer, não, você tem que corrigir a sua forma de dizer isso. E qual é o argumento que ele vai apresentar? Ele vai dizer assim, você pode dizer que o contrário vem do contrário, que um contrário vem do seu contrário, mas primeiro você tem que mostrar que o verdadeiro contrário não é material. Não é material o verdadeiro contrário. Ah, O verdadeiro contrário não é material. É uma qualidade imaterial que está dentro de coisas materiais. Você tem que demonstrar que, nesse caso, quando um contrário se aproxima do seu contrário, esse contrário vai embora. O que é que eu quero dizer com isso? Suponha que tem o frio, você está sentindo frio. Para esse frio desaparecer, o que é que você precisa? Do quente, do fogo. o calor. Da produção do calor. Você produz calor e o frio desaparece. Quando o calor se aproxima, o frio vai embora, porque ele é contrário do calor. Aí é interessante que o contrário afasta o seu contrário. E é por isso que ele é gerado. Ele está presente quando o seu contrário se afasta. O calor está presente quando o frio se afasta. E o frio está presente quando o calor se afasta. Então, se eu quiser gerar o calor, eu tenho que afastar o frio. Se eu quiser gerar o frio, eu tenho que afastar o calor. Então, se eu considerar que o afastamento do calor é a morte do calor,
eu tenho que dizer que o frio nasce da morte do calor. Mas como na filosofia antiga, nada, a morte não significa que as coisas se extinguem no nada, a gente chama de afastamento. As coisas apenas se afastam e depois elas se aproximam. Mas vamos lá para o âmago da questão. Na presença do calor, o frio se afasta. Na presença do frio, o calor se afasta. Na presença do grande, o pequeno se afasta. Na presença do pequeno, o grande se afasta. Mas veja, calor não é uma coisa material. O fogo é material, mas o calor não. O calor pode estar numa chapa quente, pode estar numa brasa, pode estar na água que está fervendo. O calor mesmo, ele pode estar em várias coisas materiais. No fogo, na água, Até no na sol. parede, no sol, né? Ele é uma qualidade imaterial que se apresenta em alguma coisa material. Então, não é aquela coisa material que é o verdadeiro contrário. O verdadeiro contrário é o calor. O frio se apresenta no gelo, na neve, em que mais? Na chuva fria, né? Mas o frio não é nem a água, nem o gelo, nem a neve. Ele é a qualidade que essas coisas materiais comportam. Platão começa a explicar isso e começa a dizer assim, o que é que ele traz de novidade? O que ele está trazendo de novidade é que a verdadeira causa da vida não é material, não é visível, é invisível e só pode ser pensada, não pode ser tocada. De fato, você toca no fogo, mas você não pode tocar no calor. Você acaba tocando o fogo, por causa da presença do calor, adquire certas qualidades que são próprias do calor. Na verdade, quando você toca na neve, que sente frio, é na neve que você está tocando, é a neve que você está percebendo. Mas a coisa interessante é a neve, ela é dissolvida na presença de quê? De calor. De calor. Se houver calor, a neve se dissolve. Quem é que está brigando aí? É o calor e o frio. Não é a neve e o fogo. É o calor e o frio. São as qualidades imateriais brigando. Mas o que é que eu quero com esse jogo que eu fiz com vocês agora? Que está lá no Fédon e em outros lugares da filosofia antiga. Eu estou dizendo simplesmente que as diversas fases da filosofia começam assim. A primeira explicação que a gente tem é a do mito. Bastava eu escutar os menestréis e acreditar nas histórias dos deuses que eles contavam. Aí eu ia para casa dormir, aprendia essas histórias, ficava contente com elas, até aprendia, era inclusive assim que eu aprendi o grego, né? Repetindo essas cantigas dos menestréis, que eram os antigos repentistas, cantadores de viola, digamos assim, né? Fazendo uma analogia. Depois aparecem os primeiros cientistas, entre aspas, ou os primeiros fisicói. Esses já não estavam mais se contentando com uma explicação tão teogônica, tão religiosa. Agora eles queriam um encadeamento de causa e efeito, que a umidade gerava o efeito, digamos assim, ou a geração de alguma coisa. Portanto, o princípio de tudo era água. Aí o outro também dizia, não, as coisas só surgem se tiver luz, se tiver fogo, né, como o caso de Heráclito. Né? O fato é que eles agora não estavam mais buscando nos deuses, mas nas causas naturais. Né? Eles estavam agora dizendo que as coisas existem, ou melhor, que elas são geradas
a partir de causas naturais. Aí chega Platão dizendo, mas a verdadeira causa não é material. A verdadeira causa, ela não é visível. Esse é o diferencial, porque com isso é ressaltado um pensamento ontoepistêmico, um pensamento, digamos, metafísico, embora seja Aristóteles que vai usar esse termo metafísico, que nem é no mesmo sentido a princípio, porque era apenas a forma dele organizar os livros dele na estante e tal. Mas quando Platão traz essa forma de pensar, ele está dividindo as coisas. Ele está dizendo, a gente tem que dizer que é dos contrários, por exemplo, mas tem que explicar que esses contrários não são materiais, que é para o discurso ficar bem dito, né? Então, vejam bem, a partir de Platão, o que você vai ter são os neoplatônicos, os da idade, os medievos, depois vem a Idade Moderna, né? E vem até a contemporaneidade, o último idealista, talvez às vezes considerado como Kant, outras vezes dizem que é Hegel e por aí vai. O fato é que a filosofia, a partir de Platão, por causa desse tipo de pensamento que ele traz, da imaterialidade das causas, é que surge a filosofia metafísica e, posteriormente, uma filosofia mais especulativa, né? Essa é a linha cronológica da filosofia, é a parte histórica da filosofia, é essa. Durante o nosso curso, nós vamos refletir bastante sobre esses jogos de pares de opostos. Vamos viajar um pouco também sobre o desenvolvimento do próprio mito, como é que ele era dito, como é que ele era cantado, quais são as possibilidades. Porque, na verdade, o mito, embora tenha a sua própria razão, tenha a sua própria lógica, digamos assim, ele é um instrumento que aponta numa certa direção. Ele apenas aponta numa certa direção, né? Ele não define absolutamente. Por exemplo, se você diz, se você está apaixonada por alguém e diz assim, você é o amor da minha vida, sem você eu não vivo, isso significa... Doente mental. Sim. Isso talvez não signifique que você não viva sem ele, né? Mas, naquele momento, está querendo dizer o nível de importância que aquela pessoa tem para você. Então, você está usando uma alegoria, você está usando uma linguagem fantasiosa para indicar o quanto você gosta de alguém, né? E você pode dizer para essa pessoa, você é meu tudo, né? Quando está apaixonado. É uma linguagem bem poética. Você está vendo que não é o tudo, que o cara pode morrer numa viagem de bicicleta, né? Mas o que você está usando é uma alegoria, o que você está usando é uma fantasia. Então, o mito, ele não diz exatamente o que as coisas são, mas eles tentam apontar, o mito tenta apontar numa direção. Platão usou muito o mito para chegar a uma conclusão daquilo que não se podia dizer mais através da razão, né? Então, como é que a filosofia de Platão se difere, a forma de pensar de Platão se difere tanto da forma de uma lógica de pares de opostos? Veja que interessante. Porque o mito é fácil a gente compreender no sentido de saber que ele é uma alegoria, ele é uma indicação, né? Quando eu digo Zeus gerou todos os outros deuses, eu não estou dando explicação científica, eu estou dando a indicação da abrangência do que você pode pensar a partir disso aí. E é por isso que é
tão vasto ser poeta, ser músico. E é por isso, inclusive, que a paixão é muito vasta. A paixão é uma droga, né? Você, quando está apaixonado, você está drogado. Ali, a coisa mais feia do mundo se torna a coisa mais bela do mundo. Quando você sai quando você sai do efeito de uma paixão, que você olha de uma forma diferenciada para as coisas, você até pergunta, nossa, como é que eu pude me apaixonar por isso, né? Então, o mito é É verdade. o mito é essa possibilidade de você dizer as coisas de uma forma mais alegórica, de uma forma mais poética. Quando surge o pensamento de Tales, de Mileto, é verdade, a paixão é uma droga, é uma química interna, né? É uma fantasia na qual você entra e você só desperta, né, depois que essa química, que essa quietude é devolvida para você. Então, recapitulando, você tem uma fase mitológica, onde você usa alegorias para dizer as coisas. Aí vem uma nova fase. Não, mas a gente precisa ser mais consistente, né? Na descrição, na mostração de uma causa. De fato, eu tenho que encontrar algo que justifique a geração das coisas. O que? A água, por exemplo. E é correto dizer que onde tem água, nasce alguma coisa, nasce mesmo. Aí o pensamento é mais racional. Mas agora eu já estou dizendo uma outra, é verdade. Só que a verdadeira causa, ela não é material quando você quer. Então, os 3 passos são ao mito, depois a razão e depois a metafísica. Ou seja, a poesia, o alegórico, depois vem o racional, o encadeamento das causas, e no terceiro passo você tem a metafísica, um pensamento mais abstraído, um pensamento mais inteligível do que sensível. O primeiro pensamento, a primeira forma de pensar é muito sensível. São fantasias, são alegorias. Eu tenho que saber pensar com imagens, né? Eu tenho que colocar as imagens de um deus jogando raios, ou de uma deusa vestida com o manto da água, Afrodite, por exemplo. Eu tenho que ser bem imagístico, né? É tudo uma questão muito imagística, imagética. Lidar com o mito, com a poesia, você tem que saber criar imagens, tem que ter uma boa imaginação. No pensamento pré-socrático dos fisicói, você ainda precisa também ser bem imagístico, você precisa ter uma boa imaginação. Só que, por exemplo, quando surge o átomo de Demócrito, você também já é obrigado a pensar de uma forma diferenciada, porque ele também precisa ser pensado agora de uma forma diferenciada, onde você não pensa mais a partir de imagens. Com Platão, isso atinge um ápice. Agora é preciso saber dizer a causa das coisas de um modo inteligível. Até os fisicói, a abordagem era muito sensível, dependia da sensação, dependia dos olhos, dependia dos ouvidos. Agora, Platão traz uma outra forma de pensar. Ele está dizendo que você precisa pensar com a alma, abstraindo, né? Abstraindo os aspectos sensíveis, abstraindo os aspectos imagísticos. Esse novo tipo de pensamento é a partir dele que você vai descobrir que, por exemplo, a imortalidade, que não é algo material, que é um tipo de pensamento que não pode levar consigo material. Então você tem fases do pensamento ocidental, desde a alegoria mítica até passando pela investigação sensível dos fisicói, onde se observava os fenômenos de um modo direto, e depois com Platão você tem uma nova forma de pensar, que é abstrair.
E a gente pode até dizer que esse pensamento inteligível, que vai além das coisas sensíveis, ele é o começo da verdadeira filosofia. Se por filosofia nós entendermos um pensamento distinto de um pensamento meramente imagístico. Então, essa é a linha cronológica que vai do mito até Platão, né? Vamos ver se eu estou sendo feliz até agora. Quem gostaria de me dizer, fazer uma pequena síntese dessa explicação verbal? Vamos ver, deixa eu provocar algum de vocês. Maicon, você que está com a câmera ligada aí, me diga como é que você resumiria o que eu acabei de dizer? Ué, fala, Maicon. Você está ouvindo bem, Maicon? Tem que ligar o microfone. Isso. Porque tá um pouco ruim aqui, porque a internet tá fraca, aí eu tô com o celular. Aí tá um pouco caindo. Tá. Aí não tem hora que dá para escutar e não tem hora que dá para escutar. Então, eu vou consultar uma outra pessoa. E o interessante de gravar as aulas é porque depois eu simplesmente salvo e coloco lá no grupo de vocês para que vocês possam rever a aula, né? E reestudar o que está sendo dito, né? Alex, como é que você... Qual é o código da turma? Porque pelo meu celular não estou conseguindo entrar muito. Depois eu te respondo, tá bom, Maico? Para a gente não atrasar o assunto. Alex, como é que você poderia resumir o que eu te falei da linha cronológica? Alex? Oi. Ana Clara. Me diz, Ana Clara, qual é o resumo que a gente pode fazer? Professor, qual das duas, pelo amor de Deus, porque tem duas. Pronto, pode ser você, Ana Clara Dantas. A outra também é Dantas, então eu vou dizer Ana Clara Formiga. Ana Clara Dantas, né? Não, Fala não você. bota eu, não. Tô brincando. Vai, você pode tentar professor, resumir. Eu acho assim. O resumir em si é que primeiro vem, tipo, na minha mente. Primeiro a pessoa pensa, entendeu? Tipo, por exemplo, há um mito. A pessoa pensa aquilo, tipo, vou criar uma história. Cria uma história baseada na própria mente, a imaginação. Consequentemente, ela procura razão, né? Que para mim é mais puxado para o físico. Ele procura porque ele puxou, porque ele pensou aquilo, e muitas vezes ele tenta botar aquilo de forma física. Tipo, pensei numa história, vou escrever. E aí, o outro que foi o que o senhor falou, a metafísica. Na realidade, eu não sei o que é essa metafísica, eu nunca procurei o significado dessa palavra. Eu sou muito transparente com você, tá? E com todo mundo. Mas eu acho que depois é quando ele começa a espalhar o conhecimento da história que ele criou. Digamos uma suposição assim, entendeu? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é nosso primeiro dia. Lógico que a única coisa que eu estou fazendo aqui é provocar um pouco vocês, né? Eu vou pedir a gentileza de quem pode abrir a câmera. Quem pode abrir a câmera, por gentileza, abra, para que eu possa ter um pouco de certeza de que estou trabalhando com vocês, gente, né? Que estou trabalhando com vocês, gente, né? Então eu vou pedir, podem ficar à vontade, sabe? Salvo se você não tiver condições de abrir a câmera, tá? Aí não tem problema, mas vamos interagir um pouquinho mais com a câmera aberta. É uma sugestão que eu estou fazendo, tá? Então, pessoal, olha, o que é que eu estou fazendo hoje? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu gosto de dar aula de uma forma inversiva. O que é essa forma inversiva? Eu não quero que você venha sabendo o que os autores de filosofia dizem. Isso é uma contradição. Eu não quero que vocês comecem a aprender filosofia eu pegando um texto e empurrando violentamente para dentro da sua mente.
Isso é uma agressão. Para mim, eu considero isso uma violência. Pegar um autor e empurrá-lo goela dentro. Aí eu faço o seguinte, eu provoco um pouco o aluno, com esses joguinhos que eu fiz, por exemplo, agora, e aí eu vou testando de onde é que eu posso trazer os autores até vocês. Não, eu quero levar vocês até os autores. É como se eu estivesse fazendo hoje, criando hoje a seguinte estratégia. Eu estou provocando, anunciando e fazendo propaganda de alguns temas que a gente vai estudar, com os quais a gente vai lidar. A gente vai lidar com o mito, a gente vai lidar com o pensamento encadeado de Tales, e a gente vai lidar com o pensamento platônico, né? Então, eu já estou dizendo a vocês, a gente vai passar por isso, mas eu não vou, desde a primeira aula, dizer, o texto é esse e tal, para que vocês... Não. Já foi passado para vocês o primeiro livro que a gente vai estudar, que é os pré-socráticos. No nosso próximo encontro, nós faremos uma leitura acompanhada do texto e vamos simultaneamente fazendo interpretações desse texto. Mas eu não estou formando meros papagaios. Eu não quero que vocês sejam meus alunos e que, no final de contas, sejam apenas bons repetidores de dados históricos. Não é a função da filosofia, não é essa. A função da filosofia, além do ensino de filosofia, né, vocês serão formados em professores de filosofia. O nosso trabalho, portanto, é desenvolver nos nossos alunos uma capacidade de pensamento crítico, de pensamento analítico. Então, ou seja, a gente tem que produzir o exercício do filosofar nos alunos, porque é uma licenciatura, mas não é uma licenciatura em pedagogia. É uma licenciatura que deve ter um aspecto pedagógico bem importante, mas é uma licenciatura que vai nos ensinar o exercício da filosofia. E, para mim, o exercício da filosofia é o exercício do pensar tanto físico, do pensar tanto imagístico, quanto do pensar metafísico. Então, gradativamente, a gente vai chegando até os autores, né? A gente vai traçando caminhos, levando em consideração a individualidade de cada um, a gente vai traçando caminhos para chegarmos aos textos e aos autores com uma noção maior, já a priori, do que seriam esses pensamentos expostos, do que seria um pensamento imagístico, do que seria um pensamento não imagístico. Então, não vamos dar um passo maior do que a perna, né? Vamos considerar os nossos limites e organizar esses limites para que a gente depois não coma cru, mas que a gente esteja pronto para um exercício da filosofia mais aprofundado, né? Então, vamos lá. Eu poderia estar dizendo a vocês, fazendo perguntas e jogos do tipo: quando é que eu estou pensando com imagens? Por exemplo, quando eu estou pensando num bloco de carnaval, isso é com imagem ou sem imagem? Com imagem. Exatamente. Eu tenho assim, na hora que eu penso num bloco de carnaval, eu tenho que saber colocar o quê? Confete, serpentina, eu tenho que colocar as sombrinhas, se for da turma de Recife, eu tenho que saber enfeitar com imagens o meu pensamento. Correto? Correto. Então, tem coisas que eu só sei pensar colocando imagens, né? Só dá para pensar nessas coisas se eu sei também criar imagens na minha mente. Por exemplo, se eu disser para vocês, pensem numa laranja bem docinha. Então, o Alex Rocha, quando eu disse isso, você pensou numa laranja que cor, Alex?
Liga o microfone. O microfone, Alex. Eu pensei ela assim, bem laranjinha mesmo. Bem laranjinha, docinha. Se Porque- for uma laranja, se for uma laranja, se for uma Tão doce. laranja cravo, eu, por exemplo, na hora que eu falei isso, eu pensei numa laranja bem suculenta, docinha, uma laranja cravo, uma mexerica, né? Até pensei a casca laranjinha também, avermelhada e tal. Então, veja, isso é um pensamento com imagem. Eu tenho que saber criar imagens, né? Aí, outro pensamento com imagens. Por exemplo, vamos pensar no momento em que eu estou fazendo um carinho à namorada, ou na namorada. Aí eu estou pensando naquela alisada gostosa que a gente dá nos cabelos dela, na nuca, né? Fazer uma massagem na nuca. Eu só posso pensar isso se eu souber imaginar bem. Isso é um pensamento também com imagens. Professor, você está dando um bug legal na minha mente. Pensa que eu estou tentando entender até isso. Ainda bem que eu tô entendendo. Ana Clara, Ana Clara, deixa eu te Mas eu falar tô uma tentando coisa. Professor, Calma, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou dizendo que o pensamento imagístico é simples como imaginar num carinho durante o namoro. É simples assim. Agora, para complicar um pouco, eu estou dizendo, se você for pensar numa laranja, eu estou dizendo, esse tipo de pensamento é imagístico também, porque eu tenho que saber reproduzir imagens. Outra coisa que eu tenho que saber reproduzir imagem. Diga aí. Vamos dar outro exemplo, que eu tenho um pensamento que eu tenho que saber reproduzir imagem. Ah? Não, literalmente aquela ideia que o senhor estava falando dos deuses, que tinha que lá que pensar e reproduzir num cara lá com um trovão na mão. Exato. Isso é um pensamento imagístico também. Eu só posso pensar nisso se eu souber criar a imagem daquele Deus jogando raios, né? É um pensamento com imagens, né? Então, assim... Professor, como a pessoa sabe? Como o senhor literalmente pensou, é isso que está me prendendo. Como é que a gente sabe quando está tendo um pensamento imagístico e quando não? Porque tudo que você falou, eu imaginei. E estava Isso. vendo a imagem Perfeito. completinha. Mas se você imaginou todo o tempo, você pensou imagisticamente todo o tempo. Ou seja, pensar em magia significa eu criei imagens todo o tempo. Né? Por que Meu é que eu estou Deus. dizendo? É simples assim. Olha, eu estou dizendo para vocês, na filosofia, você vai lidar com dois tipos de pensamento. Um, que é reproduzir imagens ou imaginação, e o outro é aquele objeto que você tem que saber retirar as imagens para poder pensá-los. Vou dar exemplo de um, tá certo? Pensa no Vai. nada para mim. Pensa no nada. Vamos lá, faça o exercício de pensar no nada. Na laranja, eu tenho que saber Na minha... pintar a escuta. Calma, Ana Clara. Olha, na laranja, eu tenho que saber pensar, colocando a casca, o cheiro, o suco da Pronto, laranja. eu já ia dizer. Tô imaginando Agora, ela sem nada. esse é um pensamento imagístico, que a gente chama de sensível, tá certo? Agora, se eu for pensar no nada, eu não posso colocar casca, eu não posso colocar sumo, eu não posso colocar a cor da casca. Se me convidam a pensar no nada, eu tenho que retirar a casca, tenho que retirar o sumo, tenho que retirar o cheiro, tenho que retirar tudo, porque o nada não é feito de aparência, né? Então, quando eu digo o pensamento metafísico, é um pensamento que exige de mim que eu saiba pensar sem casca, sem sumo, sem suco, esvaziando a minha mente de imagens. Quer dizer, ele está além dos aspectos físicos. E é por isso que é chamado de metafísico. A palavra metafísico significa além do físico. Certo? Tá metá, tá fisicar. Além do físico. Por que é que nós sentimos dificuldade de compreender uma coisa tão simples? Porque nós somos viciados
a pensar só com imagem. A gente nem imagina, a gente nem pensa que é possível pensar sem imagens, né? A gente pensa que só existe um tipo de pensamento, o que a gente coloca casca, sumo, cheiro, que é o pensamento imagístico. Na filosofia, você é convidado a saber abstrair o pensamento. Você só passa a fazer filosofia de verdade quando você sabe fazer a diferença entre uma imagem e aquilo que não é imagem. Então, por exemplo, o nada não pode ser uma imagem. O nada Professor, que mas, é por exemplo, tipo, um copo. um copo é imagem. Um copo é imagem. Agora Vou me já dê tomar um suco de laranja. é imagem também. Eita. Imagem. Agora me dê exemplo de alguma coisa que não é imagem. Fala, Lívia. Não esquentem. Essa aula é só para a gente começar a fazer um pequeno jogo para depois refrigerar um pouco mais. Tá certo? Eu tenho uma pergunta. Vai. Professor, você diz isso, você é muito pensando nisso, Mas professor. olha, Ana Tu Clara. tá dizendo 5 que eu Ana tô Clara, lembrando Ana na Clara. farmácia. Professor, Peraí, nada pode escuta ser uma tudo coisa, preto olha. ou tudo branco. Escuta uma coisa. Uma Eu só imagem tudo estou. preto. É imagem. Peraí, A calma. imagem. Sim, peraí, só Só um para uma minutinho. pergunta. Vamos organizar o raciocínio. Olha, você não precisa, desde a primeira aula, saber resolver todos os problemas de filosofia. Você não sabe nem resolver os seus, quanto mais o da filosofia. Então, Exatamente, professor. exatamente. Então, veja, eu não sei resolver nem os meus. Como é que, desde uma primeira aula de filosofia, eu vou resolver o problema da metafísica? Então, veja, eu estou Então, uma pergunta. só um minuto, eu estou apenas sendo didático, criando estratégias para amaciar a mente de vocês, para gradativamente a gente ir sendo introduzido a explicações mais profundas de um âmbito mais abstraído. Então, qual é o resumo do que eu estou dizendo? É preciso saber pensar coisas imagísticas, bloco de carnaval, copo, laranja, a cor dos olhos do namorado e da namorada, tudo isso é imagístico. Ou pensar coisas que não têm imagens, como o nada. Aí eu tenho que saber retirar as imagens, fazer a diferença entre imagem e aquilo que não é imagem. Mas a gente vai fazendo isso por um processo educativo. Aos poucos, a gente vai fazendo o exercício. Porque quando chega em Platão, começa a filosofia de modo mais abstraído, num pensamento mais abstraído. Eu estou dizendo, fazer filosofia é conhecer as minhas potencialidades, é conhecer os meus modos de pensar, ou melhor, é conhecer quais os possíveis modos humanos do pensamento. O pensamento humano pode ser pensado imagisticamente, o pensamento humano pode ser pensado de modo abstraído. E aí a gente vai fazendo isso. A filosofia é o exercício do próprio pensamento, do próprio pensar. É o pensamento, sim. Fala, Ana Clara. Pergunta, por exemplo, agora me responde em nome do Senhor Jesus, o vento. Sim. A gente não vê ele, mas a você gente sente. cria uma imagem dele. Isso, pronto. E assim, ele é você está me cadê a perguntando. mente? Vamos organizar a pergunta. Você A está me imagem. perguntando. A imagem. Você está perguntando o seguinte: o vento é imagístico sensível ou não? Sim, Aí é eu isso aí vou que ela lhe tá querendo responder. saber, Agora eu acho. escuta. Eu posso sentir o vento? Posso. Sim. Eu posso sentir o vento. Às vezes ele é mais quente, às vezes ele é mais frio, não é verdade? Exato.
Então, aquilo que eu posso sentir é imagístico, certo? O que eu não posso sentir é não imagístico. Simples assim. O critério é esse. Se eu posso sentir, é imagístico. Se eu posso colocar, por exemplo, quando você pensa no vento, o que é que você está pensando? Que ele está dobrando a goiabeira, ou que ele está levantando areia, que ele está derrubando uma barraca. Tudo isso é um cenário de imagens. Então, Então, professor, você está dizendo que o sentir que você está dizendo, tipo, fisicamente, tipo, a gente sente o vento, mas um pensamento que não seria imagístico, digamos, seria uma emoção, por exemplo. É isso pois aí? bem, vamos dizer Aí, assim. Vamos dizer assim, olha, calma. Eu não sei porque vocês estão tão agitados. Tenham calma, sosseguem, ó, sosseguem, relaxem. Não é preciso vocês saberem, "Ah, já capturei tudo. Agora, vamos com calma, com muita calma nesse momento, muita calma. Calma na Olha, Clara. você pode até, nesse momento, fazer o seguinte: observe a sua respiração. Presta bem atenção à sua respiração no nariz, entrando e saindo. Eu quero fazer um pequeno jogo com vocês, um pequeno jogo. Olha para a sua respiração, presta atenção a ela. Quero ver se você consegue passar 1 minuto, um só. Só na respiração. Só prestando atenção à respiração. Esse é meu desafio. Eu quero ver se você consegue ficar prestando atenção à respiração. Só na respiração. E ainda desafio você a fechar os olhos e observar só a respiração. Meu desafio é, vamos ver se você consegue passar 1 minuto só na respiração. Só na respiração. Sem fazer esforço, sem brigar. Observe o ar entrando, saindo. Deixa a respiração bem natural. Quero ver se você fica 1 minutinho nela, só na respiração. Está quase acabando o tempo. Quero ver se você fica só na respiração, só nela. Está quase concluindo. 1 minutinho só na respiração. Observando o ar entrando, saindo. Isso, pronto. Pronto. 1 minutinho apenas. Aí eu te pergunto, Ronaldo, como é que sua mente ficou agora? Me diga. Assim, pensando na. Ficou pensando na questão das aulas de hoje, ainda está só processando todas as informações. O que é que eu estou sugerindo, gente? Olha, desliga o microfone. Sempre que você estiver bem agitado, que a mente estiver rodando demais, vai um pouquinho para a respiração. Aí, a Geise está dizendo que ficou mais tranquila. Por quê? Também. A Ana Clara também ficou mais tranquila. Se você ficou só na sua respiração, você foi para a calma interior. Você foi para a sua calma. A sua mente parou um pouco mais e você ficou mais. Então, assim, não é com agitação que você vai fazer um curso legal. Não é. Não é assim não é no impulso ávido. Não precisa. Não precisa. Nós temos tempo. Nós temos tempo de ir colocando os pontos nos is devagar, tranquilo. Tá? O que o professor está fazendo agora é apenas interagir, medir, calcular como é a turma. A gente está se conhecendo agora, né? É nosso primeiro contato. O professor está feliz da vida porque está retornando depois de 6 meses quase,
nessa pandemia, mas de licença prêmio, né? É um prazer imenso para mim estar interagindo com você, cheio de gente bonita, essa turma é muito bonita, viu? Nossa, quanta gente bonita nessa turma. Caramba, viu? É uma das turmas mais bonitas que eu já vi o tempo todinho que eu tô lá, na UERN. Então, olha, é hora da gente curtir essa chegada tranquila, prazerosa, sabe? Você não vai receber seu diploma semana que vem. São, são muitas tarefas, né? São muitas tarefas que a gente vai cumprir, mas tem que ser prazeroso. Filosofia é um gozo. Filosofia é uma coisa gostosa. Tem que ser gozoso o prazer de fazer filosofia. Tem que ser suave, tranquilo. Que é para depois a gente não ter que tomar remédio psicotrópico. Para a gente não tomar tarja preta depois, né? Então tem que ser prazeroso. Esse jogo do pensamento tem que ser prazeroso. A utilidade da filosofia é ela mesma. Eu falei de pensamento imagístico e pensamento não imagístico. Viajamos um pouco pela linha cronológica da filosofia. E agora compete a nós nos debruçarmos sobre os textos de modo muito prazeroso. Esse jeito de fazer filosofia agitado e forçado, caduco, adoece as pessoas, adoece muita gente. Não vamos adoecer com o curso de filosofia. Nós vamos transformar o nosso ser interior, nós vamos transformar a nossa visão de mundo, nós vamos começar a ver com olhos mais amplos, com uma abertura de alma, né, muito mais ampla, que nos dê uma integração cada vez maior, né? Então são muitas viagens que a gente vai fazer. Eu não pretendo terminar com vocês um curso de filosofia sabendo que as minhas aulas, no final, lhe levaram a ficar mais tensos, mais caducos, mais competitivos, mais exigentes. Eu quero que vocês terminem de boa. Passem por esse curso de boa. Durmam na hora certa. Comam o que tem que se comer. Façam bastante exercícios no seu físico. Namorem muito, amem muito, sintam muito prazer na vida, porque não vale a pena você terminar um curso de filosofia e estar com um olho na testa e o outro no ombro. Não é para isso. Então tenham paciência e gradativamente a gente vai lidando com tudo isso de uma forma muito zen. Zen aperreio, é isso que eu quero dizer. Zen aperreio, sem aperreio. Né? Professor, as indiretas bateu, viu? O quê? As indiretas bateu, eu já recebi, tá bom? Não, Ana Clara, você está pensando que eu estou falando só para você? Não, é para mim. São muitas formações em filosofia. E eu já tentei fazer um curso de filosofia no aperreio. Já estava bem pertinho de ir para o psiquiatra. Não é assim. Não é assim, gente. É tranquilo. As coisas mudam. Hoje tem a internet, você pode pesquisar largamente, né? Hoje tem canais disponíveis. Hoje você pode colocar uma música de fundo. Tudo pode ser muito prazeroso no curso. E a ideia é que seja tranquilo, prazeroso. Né? Então, esqueçam um pouco o conteúdo que foi colocado, esqueçam mesmo de verdade, deixa para lá. E na próxima aula, dá para esquecer, Ana Clara Azevedo? O professor disse, não tem como. Não tem como. Olha, eu sou o professor mais perigoso dessa instituição. Dificilmente você vai escapar de mim, mesmo quando você for embora.
porque eu os afetarei para o resto da vida de vocês. A partir de hoje, Na primeira aula, desde a primeira. Então, já mas estou o vendo convite, olha, mas o convite é que a gente faça tudo isso de boa, muito tranquilamente. Temos um grupo no Zap, podemos interagir, tirar dúvidas, né? Não tem aperreio. Podemos tirar dúvidas, podemos cumprir tudo que a gente tem para cumprir de boa. E aí, como chegou o meu horário já, porque a professora Constança, vai entrar daqui a pouco, certo? Aí ela vai apresentar o material bonitinho e tal, mas vejam, a minha didática é uma didática que eu procuro deixar muito relaxado. Eu cumpro tudo que a ementa está dizendo, eu faço os trabalhos de modo científico, nós vamos ler os textos, né? Já foi passado para vocês o primeiro livro, aí pelo Zap, mas a gente vai fazer isso de forma inversiva. A forma inversiva significa eu não vou entupi-los de textos. Eu vou passar os textos, a gente vai ler juntos, mas a gente vai transformar isso numa coisa muito prazerosa e divertida, para que a filosofia não acabe com aquele retrato que muita gente faz dessa. Aquele retrato que diz, a primeira pergunta que o povo faz na rua é, e vem cá, você faz filosofia? E que tipo de maconha você fuma? Né? Vamos ver se dá para a gente mudar esse aspecto de coisas, não por preconceito. E Né? ainda chama de doido, professor. Não, assim, eu estou querendo dizer, né? Assim, muita gente vai dizer assim para você, nossa, tá, você faz filosofia? Faço. E para ganhar dinheiro, o que é que você faz? A filosofia dá Isso dinheiro também. a alguém? Tem essas perguntas todas, né? Então, a gente precisa diminuir um pouco a carga que tem essa imagem. Na verdade é que a gente é doido mesmo. Quando a gente faz filosofia é porque algum parafuso está faltando lá dentro mesmo. Mas olha, isso pode ser por um motivo grandioso, né? Isso pode ser por um motivo grandioso, sabe? Essa nossa loucura enquanto filósofos é uma loucura boa, porque a sabedoria divina é mais sábia do que a sabedoria dos homens. É ou não é verdade? Certo? Agora a gente pode fazer isso de uma forma prazerosa. Nós teremos uma nova forma de olhar para o mundo, de olhar para as coisas. Passaremos assim por processos bem instigantes. A mudança do pensamento produz mudanças na vida, né? Então vamos ver se a gente faz isso trilhando um caminho ameno, prazeroso, tranquilo, né? A minha sugestão final, antes de deixá-los, eu queria ficar um pouco mais com vocês, mas isso não vai ser possível porque a gente tem horários para cumprir, né? Então, eu já passei para vocês os livros, o livro dos pré-socráticos, da coleção Os Pensadores. A minha sugestão é que vocês comecem a lê-lo até que a gente tenha um próximo encontro. É uma leitura bastante simples, viu, Ana Clara Formiga? É bastante simples, não complique. A sugestão é que quando vocês estiverem falando com o parceiro, a namorada, o namorado, vocês parem de complicar as coisas. Quando o namorado... Professor, só tá falando de namoro. O quê? Oi? E uma fala que ele fala, olha, ele cita. Olha, vocês são tão adolescentes, todo mundo tão jovem, bonito. Não, professor, mas eu não namoro, Pois não. é. Então, olha, a filosofia deve fazer parte da vida, né? Então, olha, eu estou dizendo, descompliquem do mesmo jeito que é necessário descomplicar os namoros. A filosofia é um namoro. Você tem que namorar com a filosofia para poder se dar bem com ela, né? Então, assim, é um caso erótico. A filosofia é um processo erótico. É de amor, né? Tem que se apaixonar por ela. Pela filosofia, porque senão...
Você não pode se apaixonar por quem lhe bate, por quem lhe faz sofrer, né? Você precisa, tem gente que gosta de se apaixonar por quem bate, mas aí é outra coisa, né? É o Eu não psiquiatra, se apaixona. é o psiquiatra que Recomendo. resolve, né? Olha, a filosofia já está dizendo pelo próprio nome. Filo é amor, é amizade. E Sofia é sabedoria. Então fica a dica para vocês nesse primeiro encontro. Vamos ler o texto. A gente precisa cumprir etapas. E eu vou encerrar aqui para que a professora Constância possa entrar. Tá bom? Deixem no chat. O grupo do Zap está disponível. Interajam. Assistam os vídeos que eu postar. É sempre conteúdo bem proveitoso. Beijo para vocês. Fiquem em paz com Deus e até o próximo encontro. Um prazer imenso em conhecê-los e em estar de volta com vocês, tá? Então, Muito obrigada. até a próxima. Sua aula foi Tchau, excelente. professor. Obrigada. Até mais. Ei, professor, boa noite. Boa noite. Vai, professor. Bye. Até mais.